A outra vez que eu vim aqui, Deus usou ele para falar a pregação que eu estava no coração. E hoje, exatamente o texto que estava no meu coração, Atos capítulo 12, ele acabou de citar. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 12. Deus está nesse lugar. Enquanto os irmãos encontram, eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez com os irmãos. Eu agradeço a Deus pelo pastor Rondinelli, pela sua esposa, que nos receberam aqui pela generosidade de nos receber mais uma vez aqui nesta amada igreja. E estou muito feliz, irmãos, porque nesta oportunidade estou acompanhado pela minha esposa. É a primeira vez que ela sai do Brasil. Nós estamos aqui há alguns dias. Eu louvo a Deus de estar acompanhado pela minha esposa, Célia Jesus louvando também, e a minha filha Lorena, pentecostal. Eu digo sempre aos irmãos, a minha esposa canta, eu prego, e minha filha dá glória. Também estou feliz de estar acompanhado pela irmã Marisa. Essa irmã é a Dorcas de Deus na minha vida, ela que cuida da gente aqui na Inglaterra. Sempre ficamos hospedados ali no Island Barking, e eu me sinto honrado também de ter a presença dela aqui. Eu louvo a Deus, e se eu estou mais barrigudinha, a culpa é dela, viu, irmãos? Também está a nossa irmã Priscila, que é sobrinha da irmã Marisa. Ela veio da Irlanda e agora está morando aqui na Inglaterra há alguns meses. E nós também louvamos a Deus pela vida dela e de toda a igreja. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: Deus tem uma bênção para a tua família nesta noite. Atos capítulo 12. Vamos ler, irmãos, o versículo 11. Glória a Deus. Eu não sei se o meu amigo do som pode só me ajudar no retorno aqui, se for possível. Quem achou, diga amém. Amém. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo, aleluia, e me livrou da mão de Herodes. Repita comigo: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos opressoras. Diga para quem está do seu lado: Deus é Deus de livramento. Com a sua Bíblia aberta, irmãos, por gentileza, pode tomar o assento em nome de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite, sobre famílias libertadas e transformadas. Famílias libertadas e transformadas. Eu já vou profetizar, viu, irmão, que toda a ferramenta de Satanás contra a tua casa, você crê? Levante a mão e adore ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu sinto fogo de Deus aqui nessa noite. Eu não sei se eu vou conseguir pregar, porque a glória de Deus está nesse lugar. Aleluia. O versículo 1, irmãos, desse capítulo 12, mostra-nos que a igreja primitiva passava por um tempo de perseguição. E a Bíblia diz que Herodes, lembrando aos irmãos que Herodes não era o nome do rei. Herodes não é nome, Herodes é título. Assim como Faraó também não é nome, Faraó é título. Assim como Césares de Roma também não é nome e é título, Herodes não é nome. O nome desse camarada aqui, segundo a história, é Agripa I, não é Gripe, Agripa I. Qual é o nome dele, irmãos? Agripa I. Esse camarada aqui é quem estava sendo usado por Satanás para perseguir a igreja. E esse Herodes aqui era filho de Aristóbulo, neto de Herodes o Grande, conhecido também como Magno Herodes o Grande. Quem foi pastor Herodes o Grande? Foi aquele que mandou arrancar a cabeça de João Batista.
Então, o seu avô, Herodes o Grande, já tinha no seu DNA, no seu perfil, essa característica de perseguir os homens de Deus, de matar os seus profetas. E o seu neto, Herodes Ágripa I, herdou isso do seu avô. Se o irmão ler a Bíblia, você vai ver que no versículo 2, essa perseguição ela cria uma proporção tão extensa, que ele manda arrancar a cabeça de Tiago, irmão de João, portanto, filhos de Zebedeu. Veja que ele usa a mesma estratégia do seu avô, arrancou a cabeça de Tiago. O versículo 3, pastor, me deixa um pouco que embasbacado, triste e perplexo. Por quê? Porque a Bíblia diz no versículo 3, que quando Herodes percebeu, olha o texto, que o fato dele matar Tiago, perseguir a igreja, fez com que os judeus o aplaudissem. O versículo 3 diz: vendo que isso agradara aos judeus, continuou. A palavra agradar aqui fala de uma alegria motivacionada. Significa que Herodes, quando ele percebeu que o fato de perseguir a igreja e arrancar a cabeça de Tiago, isso não fez com que ele caísse no ibope, isso não fez com que ele sofresse retaliação dos judeus, muito pelo contrário. A Bíblia diz que os judeus, que eram irmãos de Tiago, consanguíneos de Tiago, pertenciam ao mesmo povo e à mesma nação. A Bíblia diz que quando eles viram que Tiago foi morto e a igreja estava sendo perseguida, o texto nos informa que eles aplaudiram a atitude de Herodes. E a Bíblia diz que Herodes continuou, porque tinha alguém para aplaudir. Na igreja que eu pastoreava no Brasil, na cidade de Botucatu, eu perguntava sempre aos irmãos, eu tinha um sério problema com uma irmã chamada fofoca na igreja. Não sei se você conhece essa irmã. Pensa numa filha de Satanás chamada fofoca. E eu tinha um problema, irmãos, com fofoca. E eu disse: pastor, eu vou orar para Deus resolver o problema de fofoca. E comecei a orar. E começou a vir um pastor, vamos orar, pastor, vamos orar. E nessa brincadeira de vamos orar, irmãos, aquela fofoca virou uma bola de neve. Quando eu fui perceber, eu já tinha perdido o controle da igreja. E Deus disse assim para mim: vou te ensinar como é que se resolve o problema da fofoca. Não é com oração. Aí Deus me deu a estratégia: reúne com a igreja, manda fechar as portas, faz todo mundo sentar num círculo, você com a tua esposa no meio, e bota tudo no ventilador e deixa que o resto eu faço. Foi isso que eu fiz, pastor. Chamei a igreja inteira, sentei, joguei tudo no ventilador e resolvemos o problema da fofoca. E aí eu disse aos irmãos: o que é pior para vocês? A fofoca? Ou o fofoqueiro? Ou quem dá ouvido para a fofoca? Quem está ouvindo. Por quê? Porque tem gente que só fofoca, porque tem gente que dá ibope para ela. No dia que você parar de dar ouvido para fofoqueiro, ele vai pedir a conta, vai ficar com vergonha, vai dizer que eu não congrego mais porque ninguém está dando ouvido para mim. Então, irmão, se tem alguém fazendo fofoca na tua vida, dá um bico no lugar e diz: sai, Satanás, na minha vida não tem lugar para fofoca. Quem acredita nisso, levante a mão, abre a boca e adore a Deus. Herodes só continuou a perseguição porque tinha alguém que aplaudia a atitude dele. Parabéns, Herodes! E quando Herodes viu que ele estava inchando, que ele estava crescendo, ele disse: eu vou continuar perseguindo. E ele vai olhar para o colégio apostólico, irmãos, e vai estabelecer uma próxima vítima. Qual é a próxima vítima de Herodes, irmãos? Olha no texto, no versículo 4. Aliás, no final do 3 e 4, Pedro. Para do camarada, ele matou Tiago e disse assim: bom, matei Tiago, ninguém fez nada, está todo mundo me aplaudindo. Isso é triste, não, porque até hoje é assim. Gente que aplaude a derrota alheia. Tem gente mais interessada em saber quem caiu do que quem Deus está levantando. Tem gente, irmão, que botou um rótulo em você, acostumado com você em ser sempre o Zezinho do carro velho, o Zezinho da bicicleta velha. Mas Deus vai mudar esse negócio, irmão. Esse negócio de crente aplaudir a derrota alheia. Deus vai mudar teu nome, Deus vai mudar tua história, vai te dar um novo nome e vai te exaltar. Quem acredita nisso, tá? Tem gente que é triste quando ele vê você na miséria, ele é teu amigo. Aleluia. Deus subiu você mais do que ele vira teu pior inimigo. Aí Herodes disse: pô, vou continuar, vou pegar Pedro agora. E o que eu acho interessante é que no versículo 1,
A Bíblia diz que Herodes estendeu as mãos sobre alguns, diga comigo, alguns, e não todos. Diga comigo, alguns, e não todos. Você já parou para pensar, por que Satanás persegue alguns e não todos? Porque nem todos incomodam. Satanás só persegue quem é ameaça para ele. Satanás só se levanta contra quem é ameaça para ele. Eu vou dizer para você que tem crente que está tão ruim, pastor Rodinei, que Satanás se sente à vontade do lado dele. E Satanás vai dizer: estamos juntos, companheiro, meu amigo. Aqui na igreja tu dá glória, mas lá em casa eu te pego e tu vive com Satanás dentro da casa. Mas olha só, irmão, é por isso que Satanás não persegue crente que não ora. Satanás não persegue crente que não lê Bíblia. Satanás não persegue crente que não tem vida consagrada. Quem sabe você chegou aqui e está dizendo: pastor, eu não aguento mais tanta perseguição. Minha filha, dá glória a Deus. É porque você está incomodado no inferno. Quem está incomodado no inferno aqui, dá um pulo nessa cadeira, meu irmão, e adora. Diga para quem está do seu lado: você foi chamado para incomodar o inferno. Você fica bravo, eu sei que a perseguição é difícil. Eu sei que a perseguição dói, irmão. Às vezes a gente diz assim: eu não vou mais na igreja. É muita pedrada, é muita calúnia. Glória a Deus. E no sinal que você está indo na contramão do sistema, continue incomodando o inferno, irmão. Em nome de Jesus, porque contra Satanás, Deus dá um destino reservado para ele. Quem pode adorar o nome de Jesus? Vamos pegar Pedro. Aí olha o versículo 4, irmão. Olha como que Herodes tinha preocupação com Pedro. A Bíblia diz que ele pega Pedro e o coloca dentro de uma cadeia. Eu acho interessante isso. Quem estava antigamente, que Herodes não queria brincar com Pedro. Herodes não queria deixar Pedro na cadeia. Ele queria fazer o quê? Matar. Porque Satanás não brinca de ser Satanás, ele é. Ele queria matar Pedro, só que Pedro não podia ser morto agora. Por quê? Final do versículo 3 tem um mistério tremendo. A Bíblia diz que nessa época, com a perseguição, a prisão de Pedro coincidiu com a festa da Páscoa. Você leu no final do versículo 3? A Bíblia diz que era a festa dos pães asmos, Páscoa. No calendário judaico, a festa da Páscoa durava 7 dias. Um dia vai lembrar quanto? Imagina 7. 7 dias durava a festa da Páscoa. E havia uma lei entre eles que era proibido, durante qualquer festa religiosa, que houvesse pena de morte capital. Então, quando Herodes, pastor, foi para matar Pedro, alguém diz: Herodes, não pode matar ele não. Por quê? É Páscoa. E além disso que você não pode matar, como você gosta da fama, do aplauso, do holofote, você não pode botar a mão em Pedro. Herodes diz: rapaz, que camarada sortudo. Você sabe que tem gente que olha para você e diz que você é um sortudo por estar onde está. Mas isso é uma visão carnal, porque nós que somos cristãos, nós não acreditamos em sorte. Nós acreditamos em soberania de Deus. Nós não acreditamos em coincidência. Nós acreditamos que Deus tem nas mãos o domínio, o controle da história. Então, meu irmão, você não é fruto de uma coincidência. Você não é fruto da sorte. Você é fruto de um projeto soberano de Deus. Diga isso para quem está do teu lado. Tua família, diga: tua família não é fruto da sorte, nem de coincidência, mas a tua família é fruto de um projeto de Deus. Quem é fruto de um projeto de Deus aqui na glória? Alguém diria assim: rapaz, Pedro é sortudo. Não é. Já era Deus trabalhando nas entrelinhas da história. A Bíblia diz que Herodes não podia matar Pedro, mas ele podia prender. Ele pega Pedro no versículo 4, coloca dentro de uma cadeia. A Bíblia diz que ele pega 4 quaternos de soldados. Pastor, o que é isso? É língua estranha? Não. 4 quaternos de soldados são 4 grupos de 4 soldados. Grupo A, 4 soldados. Grupo B, 4. Grupo C, 4. Grupo D, 4. E vamos ver se não é bom de matemática. 4 vezes 4. Tinha que ser falar 8, não, né? 4 vezes 4, 16. Herodes pega, pastor, 16 soldados dos seus mais fortes e diz assim para eles: ó, pelo amor de Deus, não deixe esse camarada escapar por nada. Esses 16 soldados deveriam fazer turnos, vigiando Pedro 24 horas por dia. Eles deveriam fazer um revezamento. Enquanto um dormia, o outro estava de olho, de maneira
estivesse sendo vigiado por alguém. Como se não bastasse, a Bíblia diz no versículo 6 que Pedro estava algemado nas mãos e nos pés, dentro da cadeia, entre dois soldados. O que quer dizer isso? Que Pedro estava algemado a um soldado na direita e Pedro estava algemado a outro soldado na esquerda. Então, se era 16, dois estavam com ele dentro da cadeia, do lado de fora ficou mais 14. Vamos recapitular? Pedro estava numa cadeia, algemado nas mãos e nos pés, entre dois soldados, dois dentro da cadeia e mais 14 soldados do lado de fora. Eu não sei se você percebeu, mas há um exagero no texto aqui. Há um exagero na artimanha de Herodes contra Pedro. Não precisava tudo isso, somente a cadeia já era capaz de segurar Pedro. Mas é porque Herodes, para tudo dar glória a Deus, para rachar as costas, Herodes sabia que um crente solto, cheio do Espírito Santo, é uma ameaça para ele. Herodes diz: esse aí eu não posso marcar toca com ele, esse aqui eu não posso deixar de vigiar ele um segundo. Esse aqui, ele diz: nós foi, nós vai, nós volta. Esse aqui quando fala Gênesis, fala Genésio. Esse aqui quando fala Êxodo, fala Êxodo. E vem falar Deuteronômio, fala Deuteronômio. Mas esse tem unção de Deus. Esse quando abre a boca, o inferno treme. Esse eu não posso deixar de falar. Segura! Já leu a história do Mardoqueu? O tamanho da forca que a mão preparou para ele tinha 25 metros de altura. Para que isso? 3 metros já dá para morrer, não? 25 metros. É porque Satanás exagera na dose, porque ele sabe do teu potencial. Satanás exagera na dose, porque ele sabe do que você é capaz quando a unção de Deus te toma. Quem sabe você está aqui essa noite e está dizendo assim: pastor, Satanás está pegando pesado com a minha família. É porque você é uma ameaça para ele. É porque a tua família é uma ameaça para o inferno. E a Bíblia diz, irmãos, que agora Pedro está na cadeia, esperando 7 dias da Páscoa passar. Após o 7º dia, a cabeça de Pedro seria entregue numa bandeja. Depois do 7º dia, a história de Pedro seria como a dos outros apóstolos. Mas o que eu acho interessante, eu quero chamar você a atenção para a atitude de Pedro. Eu quero que você entenda que o Espírito de Deus está falando aqui essa noite. Pedro representa uma família que está sofrendo, uma família que está aprisionada. Não estou dizendo que você está endemoniado, não me entenda. Eu estou dizendo que de vez em quando Deus permite a nossa situação fugir do nosso domínio, fugir do nosso controle. Agora não pense comigo como é que estava a cabeça de Pedro no primeiro dia que ele entra na cadeia. E você sabe, irmão, que todo crente, quando ele entra na cadeia ou entra numa prova, no começo da prova ele entra pentecostal. Todo crente, quando ele começa a entrar no vale, ele entra cheio dizendo: ih, essa aqui eu vou passar pela prova da glória, essa aqui é a fichinha, bota com Satanás que eu estou fedendo. E entra pentecostal. E eu imagino Pedro entrou na cadeia, Herodes pega 16 homens, e eu imagino Pedro dizendo: pode mandar 20, pode mandar 40, que Deus vai me arrancar daqui rapidinho. Passou o primeiro dia, céu travado. Deus não levanta nenhum profeta. E Pedro continua crente. Não, Deus não falou hoje, mas vai falar amanhã. Ainda está no começo. Chega no 2º dia e Pedro vai orar, dizendo: Deus, fala comigo, manda um profeta, dá um sinal, faz alguma coisa, manda um anjo aqui dentro, manda um corvo aqui dentro, manda uma pomba aqui dentro, manda um hamster aqui dentro, alguma coisa, faz alguma coisa. 2º dia, nada. 3º dia, eu acho que está aí, começa a falar, fala comigo alguma coisa. Passa o 3º dia, céu travado. 4º dia, vai passando. No 5º dia, os soldados que estavam algemados por dentro da cadeia estão dizendo assim: ó, Pedro, será que teu Deus foi tirar um cochilo? Que eu estou vendo você orar aqui já faz 5 dias que tu está dentro dessa cadeia aqui, clamando misericórdia, e até agora nada do seu Deus. Passa o 6º dia, no 7º dia Pedro está dizendo: já era, Jeová, ó, obrigado, Jeová, o Senhor me abandonou. Tem gente que é assim, quando entra na prova, quando está no meio da prova, pastor, eu não quero estar mais não, eu vou dar um tempo aqui na igreja, porque eu estou, olha filho, quando está no começo da prova, é fogo puro, vai até para monte. Quando está no meio da aprovação, já está querendo parar, já está querendo abandonar teu ministério. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: espera, porque o teu livramento já está preparado por Deus. Já está preparado, só na boca e agora.
eu vou estranhar na cabeça dele. E Herodes todo preparado. Aqui, ó, ninguém vai arrancar esse crente da minha mão. Hoje é o último dia e ninguém vai tirar ele daqui. É porque ele não conhecia Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse o dia, iria eu sou. E não há ninguém, não é Herodes que diz não. É o Senhor teu Deus que te chamou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Sabe por quê? Quando eu opero, ninguém pode impedir. Quem acredita no rapaz. Havia um plano diabólico contra a vida de Pedro. E Pedro chega no nível ou no campo das impossibilidades. E aqui eu quero chegar com você. É quando as portas estão todas cerradas. É quando os recursos todos acabaram. Interessante que quem está dentro de uma cadeia, primeiro, está com espaço delimitado. Cadeia fala de ausência de liberdade. Eu não sei se você sente em algum momento, eu já senti na sua vida, que o negócio não vai nem para frente nem para trás. Parece que você está patinando, você luta, mas parece que você está com a força cega, você bate, não vem resultado, nada produz, nada dá certo, nada prospera. Você, o seu colega tenta e dá certo, chega e você trava, não é assim? Cadeia, isso é espiritual. Quem está dentro da cadeia tem o seu espaço delimitado, e Pedro chega no campo das impossibilidades. Eu estou pregando para famílias aqui que estão enfrentando uma crise. Você tem orado a Deus todo dia com tempo, e você tem dito: Deus já se esqueceu de mim. E você começa a lançar: Deus, e as suas promessas? O que é que eu fiz de errado? Sou dizimista, sou crente, o que está acontecendo? E Deus diz: não é nada com você. Deus fala para você assim: ó, fecha um pouquinho, porque até no silêncio eu trabalho. E eu aprendi uma coisa com Deus, que quando as coisas parecem dar errado para nós, para Deus é aí que elas estão dando certo. Diga para quem está do seu lado: nada foge do controle de Deus. Agora, não é aqui, ó, essa pergunta aqui que eu quero falar com você. Diga assim comigo: o que fazer quando não há o que fazer? Pergunta para quem está do lado: meu irmão, diga aí, o que eu faço quando não tenho o que fazer? E aí, irmão? O que é que faz? O que é que Pedro vai fazer numa situação dessa? Agora, por favor, vamos usar a Bíblia, versículo 6, olha para ela. Se puder, quando telão, meu filho, deixa eu ajudar. Olha o versículo 6. O que é que Pedro foi fazer? Veja só. Versículo 6. Quem não tem, diga amém. Quem tem o versículo 6, diga amém. Amém. E, conjunção, quando, advérbio de tempo, Herodes estava para o fazer, comparecer nesta mesma limite de tempo, já não havia mais tempo. É quando você diz: Deus, se tu for agir, tem que ser agora. Não manderai. Tem gente que entrou dizendo: Deus, ó, é essa semana aqui, não dá mais não. Tem um limite de tempo. O que é que Pedro estava fazendo naquela mesma noite? Tomando calmante para poder dormir? Sim ou não? Tomando remédio para se matar? Amarrando corda no pescoço? O que é que Pedro foi fazer, igreja? Diga comigo: Pedro foi dormir. Me explica esse mistério aí, meu filho. Como é que um camarada, situação de Pedro, vai conseguir tirar o cheiro? Imagina Pedro dizendo assim para os dois soldados: fala baixo, fofoca menos aí, Pedro. Desliga a televisão. Paga Deus. O que é que tu vai fazer? Vai se matar aqui dentro? Não, todo mundo. O que tu vai fazer? Vou dormir. Aleluia. Eu não sei você, não quis estar ouvindo, diga amém. Quando eu estou preocupado, a primeira coisa que a preocupação rouba de mim é o sono. Tem dia, meu irmão, que vai 2, 3 horas da manhã e está com saindo desse tamanho. A mulher roncando, parecendo um robotinho do lado. Eu não estou dizendo que é a minha, viu? Deixa eu sentar aqui. Tá bom, eu vou puxar pro lado, nós vamos estar parecendo um trem. E a esposa dos olhos redobrados. E aí, irmão, você está tão preocupado que você não dorme. Aí as coisas
A tua situação, a tua vida começa a passar na tua mente como se fosse um cinema. Você começa a buscar uma saída. Quando você vai ver 4, 5 horas da manhã. E sabe quando você está preocupado e não consegue dormir? Qual é o teu pior inimigo? Deixa de ser Satanás e vira um despertador. Sabe que o despertador destrava Satanás, em nome de Jesus. Todo vai acordar, Gina, mas o despertador não quer saber. 5 horas da manhã ele vai dizer, vai trabalhar. E tu vai dizer, não estou bem, não quero saber, eu vou trabalhar. Não, você não estou bem para trabalhar, vai trabalhar. Aí você acorda estressado porque não dormiu. Ficou rolando na cama a madrugada toda. E o silêncio de Deus, terrível. E pior, que a tua vida está toda montada com Deus. O que mais que eu posso fazer? E Pedro está lá, meu irmão, dormindo. Sabe por que Pedro dormia? Eu vou te dar pelo menos uma razão pela qual Pedro dormiu. E já vou te adiantar aqui, ó. Você que faz um tempo que não dorme direito. Você que anda preocupado com as coisas. Você que anda preocupado com o filho. Você que anda preocupado com o marido, está dizendo, Deus, eu não consigo dormir direito. Se prepare, porque tu vai ter o melhor sono de 2016 nessa noite. Vou profetizar, meu filho. Tu vai dormir como se fosse um bebê nessa noite. Diga para quem está dizendo, ela se prepare para tu dormir que nem um bebê. Pastor, me diga aí, por que Pedro foi dormir? Porque em João capítulo 21, versículo 18, quem está ouvindo, diga amém. Pedro chega para Jesus e diz, Senhor Jesus. Aliás, Jesus disse para Pedro, Pedro, agora que tu é moço, tu é novinho, fortinho, você tem que envelhecer, rapaz, tu anda por onde você quiser, mas vai chegar um dia, diz o Senhor, que você vai estar velho. Vão lançar mão de ti, vão te levar você para um lugar que você não vai querer ir. Versículo 19 diz, Jesus falava isso, profetizando a morte de Pedro. Diga comigo, Jesus profetizou a morte de Pedro. Sabe o que significa? Jesus está dizendo assim, Pedro, quem morre na véspera é peru. Mas você, a tua vida, está na palma da minha mão. Jesus não fala a data para Pedro. Jesus dá só uma pista. Pedro, eu vou falar para você quando é que tu vai morrer. Não vou falar o dia, nem o ano, nada. Vou te dar uma pista. Tu vai estar velho. Você não vai ser moço, morrer moço, não. Fica tranquilo. Você vai ser velhinho. Meu Deus. Jesus está dizendo assim, Pedro, enquanto não chegar a tua hora, se o raio cair e bater na tua cabeça, ele espanta para o lado, mas você não morre. Se não chegar a tua hora, pode falhar as duas turbinas do avião. O avião vai continuar voando, porque enquanto não chegar a tua hora, pode levantar pomba que gira, pomba que não gira. Você pilantra, pilintra, capa preta, azul branca, capa do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. Pode levantar o inferno inteiro, mas em você, ele não vai tocar. Quem vai adorar? Deixa eu ver. Quem vem aqui adorar? Outra coisa, está desesperada por quê, minha filha? Sabe por que a gente se desespera? Falta de confiança. Ó, o que Deus está dizendo aqui? A tua família está aqui, ó, está na mão de Deus. Mas pastor, mas o meu marido não quer saber da igreja. Eu me sinto como um vaso quebrado. Jeremias 18, o vaso estava quebrado, mas estava onde? Estava na mão do oleiro. Estava na mão do oleiro. Estava na mão do oleiro. Quem vai dar glória? A tua vida, a tua casa, o teu sonho, o teu projeto está na mão de Deus. Tá só quem está na mão de Deus aqui. Abre a boca e adora. Deixa isso. Encosta que eu quero ver. Pode fazer macumba. Pode botar minha foto na boca do céu. Pode vir, Satanás. Pode vir com toda a legião. Ó. Quando está aqui, ninguém pode tirar da minha mão. Diga para quem está do teu lado, tua família está na mão de Deus. O tempo se passa. Pedro tinha a promessa. Que promessa? Não vai morrer, toma controle. Aí nós temos um sério problema, irmão, sabe qual? O tempo se passa
nós nos esquecemos das promessas de Deus. Nós somos especialistas em nos esquecer das promessas de Deus. E por isso que a gente se desespera. Aí eu imagino que Pedro estava na cadeia, desmotivado, porque era ser humano, não era robô. Não, tem que falar para mim, meu filho, que quando você recebe uma notícia, você fica aleluia, glória a Deus, a enfermidade chegando no pecado, oh, aleluia. Não tem essa conversa. Que tu não é robô, tu é ser humano. Você chora, não chora, fica triste, fica putinho, vai me rir, vai. Tu é ser humano. Aí Pedro está lá na cadeia, de repente, o nosso amigo que nunca nos abandona, o Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, que ele tinha recebido lá no Pentecostes, estava dentro dele. O Espírito Santo começa a falar com Pedro. Porque tem gente que pensa que o Espírito Santo é só para revelar a vida dos outros. Não. Irmão, o Espírito Santo, se fosse só para revelar a vida dele, eu não queria ele nunca. Uma das funções do Espírito Santo, dentre muitas que ele tem, é nos fazer lembrar as promessas de Deus. Aí eu imagino que o Espírito de Deus começa a comunicar com Pedro. Pedro, que vergonha. E parece que você é aquele crente socorro, pentecostal, está acontecendo com você. Aí Pedro começa, porque Paulo vai dizer que o nosso Espírito se comunica com o Espírito de Deus. Se Deus só fala com você em profecia, aceita Jesus hoje, pelo amor de Deus. E isso não é bom sinal. Tem gente, pastor, que fala com a boca cheia. Todo culto que eu vou, Deus usa um vaso para falar comigo. Isso não é bom. Você já pensou se toda vez que o pastor Rondinelli fosse falar com a esposa, tivesse que falar através do obreiro? O obreiro vai lá e fala com a minha esposa que eu quero água. Quem tem intimidade? Fala olhando no olho. Tem gente que fala, ai, vou naquela igreja porque o profeta está meu filho. O Espírito diz, o profeta mora dentro de você, rapaz. Quem está do teu lado, diga para ele, está aí. Tá para ver, ó. Ela manda como a maraçã. Aí o Espírito de Deus diz assim, Pedro, vou jogar um balde de água fria na tua memória para tu ficar bem tranquilo. Você já se esqueceu, Pedro? Esqueci do quê? Da promessa. Que promessa? Vou te lembrar. Você lembra que Jesus disse para você? Que você não ia morrer na tua mocidade, você ia morrer só na velhice. Olha para você, tu não está velho ainda não, meu filho? Aí Pedro disse, pois é, rapaz. Se Jesus disse que eu não vou morrer, só me resta deitar e dormir e confiar na sua palavra. Pedro entende, se ele fez a promessa, eu vou descansar como um sinal que eu confio na sua palavra. Olha o que Deus está dizendo para você. Você não tem o recurso, mas tem a promessa. Ih, 6 crentes deram glória. Vou falar de novo. Você não tem o recurso, mas tem a promessa. Faltou advogado, mas você tem a promessa. Abandonaram você, mas você tem a promessa. Tudo está dando errado para você, mas você tem a promessa. Descansa, deita e dorme. Confia na promessa. Pega na mão de quem está do seu lado, diga para ele, meu irmão, vai para a tua casa hoje. Deita na tua cama e durma em paz, porque Deus está executando as promessas dele sobre a tua vida. Levante as tuas mãos para cima que eu vou profetizar que nessa noite Deus está abrindo a gaveta dos projetos dele na tua vida. Ele está pegando aquelas promessas que ele fez no primeiro dia que você botou o pé na igreja, aquela promessa que você já nem se lembra mais. Deus está dizendo que essa noite se prepara. Eu tiro a promessa da gaveta, coloco em cima da mesa e digo para você, o tempo de viver a promessa chegou, chegou, chegou. Quem acredita nisso, recebe o poder de Deus agora.
Pedro estava na cadeia. Ponto, vírgula, mas a igreja. Quem? Vamos botar o nome dessa igreja? The Father House Church. Mas a igreja The Father House Church, essa é fala. Mas a igreja, qual é o nome da igreja? Fazia aqui não está no pretérito, no gerúndio da ideia de continuidade. Orou na segunda, não deu. Vai para a terça, não deu. Vamos orar na quarta, não deu. Vamos para a quinta, não deu. Vamos na sexta, não deu. Vamos saber. Todo mundo olha, meu filho, senão eu vou ficar até amanhã. Não para de orar, não para de orar, não para de orar. A igreja estava fazendo oração por Deus a favor de oração intercessória. Você sabia que muitas vezes você só está de pé porque enquanto você dorme tem alguém de joelho? É isso aí. Sabia disso? Enquanto você estava nas baladas, a vovó estava lá, correndo no chão, Jesus, tem misericórdia do meu neto. É por isso que você está aqui. Enquanto você estava perdido na banadeira com os amigos, que só te levou para o inferno, tua mamãe estava de madrugada dizendo, Jesus, cuida do meu filho. E hoje você é obreiro na casa de Deus, sabe por quê? Tu é resposta de oração, meu irmão. Tua família é resposta de oração. Agora, irmão, veja que a oração é transcendental. Oração é o quê, irmão? Por quê? Oração começa na terra e termina no céu. A oração tem o poder de nos levar em espírito onde você jamais pisou com os pés. E eu desafio a NASA, com toda a tecnologia que vai ter daqui a 100 anos, inventar um equipamento que vai tirar o homem daqui, de dentro da igreja, e posar ele na frente do trono de Deus. A oração faz. A oração te leva na frente do trono. Por isso que quem ora não gosta da terra, ele gosta do céu, porque quando ele ora, ele decola. Como assim, pastor? Vou explicar. A igreja, olha para mim, a igreja está aqui. Quem é que está aqui? E Pedro está onde? Aqui, Pedro. Pedro está aqui, a igreja está aqui, quem está no meio? O Deus Todo-Poderoso. A igreja ora aqui, ó. Senhor, tira Pedro de lá. A oração vai subindo. Vai subindo. Tem oração de crente, pastor, está pior que vapor do que panela de pressão. Já viu vapor de panela de pressão? Quer? Passou 10 segundos e a água. Oração de crente que vai até aqui e chega ali. Mas normalmente a oração deve subir. Sobe, sobe. Ela rompe a laje da igreja. Vai subir. Ela rompe o céu. Vai subir. Ela rompe a atmosfera. Vai subir. Ela rompe a estratosfera. Vai subir. Ela rompe a ionosfera. Vai subir. Vai subir. Daqui a pouco ela sai do natural. E a Bíblia diz que ela chega com fumaça lá no trono de Deus. Aí Deus está lá sentado no trono. De repente chega aquela fumaceira do céu e a voz é: oh Deus, tira Pedro de lá. Versículo 7, olha para o texto. A oração chega, versículo 7. A resposta foi muito rápida. Orou no 5, no 7 chegou. Se você está orando e a resposta não chegou, porque tu está no 6 ainda, vai dormir descansar, confiando. Porque o versículo 7 está chegando na tua vida. E é o número 7, porque 7 é o número da perfeição. Ó, versículo 7, olha para a Bíblia. E eis que poderíamos trocar por um sinônimo da língua portuguesa. De repente, vou te falar, o mistério da sua casa vai ser de repente. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Olha só, a oração chega lá no trono. Deus escuta a oração. Deus tira Pedro da cadeia. Ó, a igreja aqui e Pedro lá. E Deus no meio. A oração chega, Deus chama o anjo. Anjo, come here, please. Ó, o anjo se apresenta e põe anjo. Aí Deus diz assim: anjo, está vendo aquele povo ali de joelho? Olha que povo crente. Está orando por quê? Para quem? Que jeito? Está orando para eu tirar aquele camarada. Só tem uma coisa que eu digo, meu filho.
Estamos orando para eu tirar aquele camarada de dentro da cadeia. O que é que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Seguir na prosperidade. Eu quero Pedro fora do lá agora. Quero dizer uma coisa para você: a vitória, antes de chegar aqui, é liberada ali em cima. Levanta a mão que eu vou profetizar. Já foi liberada a palavra ali em cima hoje. Diga para quem está do teu lado: já foi liberado o decreto de vitória lá em cima. Ah, João, tira Pedro de lá agora! Não, vou descer. O anjo desce. Vem descer, vem descer. E aí entra o versículo 7. De repente o anjo entra dentro da cadeia. Interessante que o anjo não arrebenta com a laje, não estoura a porta de ninguém. O anjo simplesmente entra. Onde ninguém podia entrar, ele entrou. E a Bíblia diz que quando o anjo entra na cadeia, o texto diz: e resplandeceu uma luz. O que é que Deus está dizendo para mim essa noite? Primeiro, você não está sozinho nessa peleja. Deus está enviando um anjo para te ajudar. Outro detalhe, a palavra sobreveio vem do verbo sobrevir, que significa veio por cima. É Deus dizendo: o teu problema pode ser grande que for, o máximo que ele vai fazer é ser passarela para eu pisar em cima dele. O teu problema pode ser grande que for, eu sempre venho por cima. Quem vem por cima pode, quem vem por cima tem, quem vai por cima faz. O teu milagre não vem da terra, vem de cima, vem de cima. Aí está lá os discípulos ardendo lá no meio de uma tempestade. De repente, uma passarela se abre em alto mar. Não era Brasil Fashion Week. Alguém vem desfilando em cima dela, com a silhueta toda desfigurada pelas ondas. Eles dizem que é fantasma. Não. É Gisele Bündchen? Não, também não. Quem é? É Jesus de Nazaré dizendo: o teu problema está debaixo do meu pé. Está debaixo do meu pé. Eu vou profetizar para você da glória. O teu problema está debaixo do pé de Jesus. Segundo, o que Deus está dizendo: resplandeceu uma luz. O que é luz? Aliás, o que é trevas? Porque se resplandeceu uma luz é porque Pedro estava em trevas. O que é luz? Trevas, aliás, trevas é a ausência de luz. Trevas só existe quando não há luz. Mais ou menos assim, quando o anjo vem descendo, as trevas que dominavam Pedro durante uma semana começou a dizer: ih, rapaz, a casa caiu. Durante uma semana a gente dominou um pedaço. Durante uma semana a gente mandou e desmandou. E agora, cara, pronto, vai. Eu vou ter que ir embora daqui, porque aonde a luz chega, eu não posso ficar. Aonde a luz chega, eu não posso ficar. Vou profetizar, levante a tua mão. Quem sabe você entrou aqui essa noite e as trevas estão querendo dominar a tua vida. Quem sabe você chegou aqui essa noite dizendo: meu marido é treva, meu filho é treva, minha vida financeira é treva. Deus me traz aqui para dizer: a luz está chegando aí, a luz está chegando aí. Quem acredita nisso, adora a mão de Deus. A luz acende. O anjo e Pedro fazendo o que, irmãos? Dormindo. E a Bíblia diz no versículo 7 que o anjo vai lá e desperta: Pedro, acorda! Porque tem crente, meu irmão, que dorme para acordar, depois é só Jesus. Tem gente que dorme tanto que Deus tem que mandar um anjo para acordar. Pedro, acorda! Nada. Pedro, acorda! Aí Pedro acorda. Quando Pedro acorda, ele faz igual a você. Ele deu aquela espreguiçada. Mas Pedro não estava algemado, irmão. No final do versículo diz, do versículo 7 diz que quando o anjo botou a mão em Pedro, as algemas em cadeias caíram por terra. Sem auxílio de chave. Você não vê o anjo com o olho de Pedro? Eu vou te mostrar agora. Ele botou a mão em Pedro. Primeiro que Deus não bota a mão na sujeira do cão. Ele botou a mão em Pedro. Quando ele botou a mão em Pedro, foi automático. As algemas em cadeias caíram. Pastor, não estou entendendo. Deus vai tocar em vidas aqui hoje. Quantos querem ser aqui tocados essa noite? Quando o anjo tocou em Pedro, foi automático. As algemas em cadeias caíram por terra. Na mesma hora, vou profetizar. Deus vai nos tocar pelo seu poder. Quando você sentir o poder de Deus te tocar, se prepare. Tudo aquilo que prendia você, tudo aquilo que bloqueava teu caminho, cai por terra nessa noite em nome de Jesus. Aí Pedro estava ali. Aí o anjo diz assim no versículo 8: Pedro, levanta, se arruma, cinge, coloca as tuas sandálias no pé. E Pedro assim fez no versículo 8. O anjo diz: coloca a tua capa nas costas e me segue.
Deus vai dizer assim: Pedro, vou tirar você daqui, diga glória a Deus. Só tem uma coisa, se arruma, porque tu não vai andar dentro atrás de mim, não. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque tem crente, pastor, que vai mostrar para todo mundo que está no vendo. Ela chega aqui e vai dizer: é a dona prova em pessoa. Quem olha para ela diz assim: é a dona vento chegando na igreja. Minha filha, quem tem que andar de cara amarrada é Satanás. Deus assim: Pedro, eu vou tirar você da igreja, levanta a cabeça, chega desse negócio de andar de cabeça baixa na rua, se arruma, tem a postura e ele segue. Deus está dizendo para você: eu vou tirar você dessa prova, tu vai sair de cabeça erguida e arrumado com cara de campeão. Quem acredita nisso agora? Fica de pé, começa a aleluia. Coloca a capa nas costas de mim. Ministério do Louvor poderia vir aqui, pastor, vai fazer uma oração rapidinho. Enquanto eu vou encerrando aqui, escute, coloque a capa em mim. Quem é que diz isso? O anjo. Diz para quem? Pedro. O anjo disse para Pedro o quê? Me? Para eu seguir alguém, qual é a posição que eu devo andar em relação a essa pessoa? Na frente dela ou atrás dela? Atrás? Como é que eu sigo alguém andando na frente dela? É Deus dizendo assim: sabe por que a porta não abriu? Que o milagre ainda não chegou? Porque você vive querendo andar na frente do anjo. Olha aí. É, pastor, tem gente que é assim, não conversa com o pastor, vai mudando, vai tomando decisão, vai quebrar a cara. É, mas não conversa, não ora, vai tomando decisão. Meu filho, quer vitória? Diga amém. Quer ver Deus escancar as portas na tua vida? Quer ver Deus mudar totalmente a tua história? Deixa Deus andar na tua frente. Diga para quem está no teu lado: o segredo é deixar Deus andar na tua frente. E vai, ó, o anjo na frente, Pedro atrás, versículo 9. E saindo, quem está ouvindo, diga amém. Vai Pedro na frente, ó. E vai o anjo, e vai Pedro atrás, ó. E a Bíblia diz no versículo 9: aleluia. E Pedro não sabia, diga comigo, e Pedro não sabia que era real. Diga de novo, que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Irmão, o pau quebrando na cadeia, a algema caindo, porta abrindo, e Pedro não sabia que era real. Pedro pensava, irmão, que estava tendo um sonho. O pau quebrando na cadeia, pastor Rudinelli, Pedro assumiu: meu Deus, que sonho lindo. E não era sonho, era realidade. Levanta a mão, vamos para o milagre vai ser tão grande. A forma que Deus vai colocar na tua mão, aquilo que Ele te prometeu é tão tremenda que quando chegar, tu vai pensar: eu posso estar sonhando. Não estou acreditando, mas Deus me fez aqui para me dizer: não vai ser sonho, vai ser realidade. Tentam destruir, zombando da minha fé e até. É para você ver o que Deus está falando. Deus vai te surpreender, viu, meu filho? Tu vai dizer assim: ele me disse que a minha, eu não estou acreditando. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Parece que eu estou sonhando. Não vai ser sonho, vai ser realidade, vai ser realidade, vai ser realidade. Quem acredita na realidade? Versículo 10. Passaram pela primeira guarda, ninguém fez nada. Passaram pela segunda guarda, ninguém fez nada. Quem já assistiu o filme do Jack Chan, levanta a mão. Já viu? Jack Chan põe o filme inteiro. Chega no final, pá, ganhou. Tem gente, pastor Rodinelli, que pensa que a luta de Deus contra Satanás é igual o filme do Jack Chan. Pensa que Satanás dá na cara de Jeová: toma, Jeová, sua marica. Toma, Jeová, seu fraco. E Deus fica legal, a marica: ai, Satanás, para, pelo amor de Deus. Meu filho! A Bíblia diz que quando Pedro ia passar, soldados, os soldados, diga quantos?
O portão diz assim: rapaz, destrava agora. Por quê? Olha quem está na frente do inteiro, até hoje na frente dele. Destrava agora. O portão foi inteligente. O portão disse: o quê? Eu vou ficar fechado na frente dele. Eu não sou bobo. Abre, passa. Isso se chama na língua portuguesa de prosopopeia. Pastor, o que é prosopopeia? Quando você atribui vida ao ser inanimado. Quando a Bíblia diz que as águas clamam, a água não clama, prosopopeia. Lucas, quando escreve o texto, ele coloca vida no portão. É Pedro dizendo, Lucas dizendo assim, ó, o portão é inteligente. E eu vou profetizar que se o teu problema for inteligente, ele vai embora na tua vida hoje. Pega na mão dele. Cadê Pedro?
Em nome de Jesus.